Questão 39. No retângulo ABCD, traça-se um segmento EF, perpendicular à diagonal BD. Sabendo-se que AD é igual a 10 centímetros, AB é igual a 4 que multiplica raiz de 14 centímetros e BE é igual a metade da medida BD, ele quer que a gente calcule a medida do segmento EF em centímetros. Vamos começar a fazer a análise dessa questão, tá? Para a gente entender bem o que ele está pedindo para a gente. Ele dá aqui para a gente um retângulo, tá? ABCD. Ele fala que esse lado aqui vale 10 centímetros, esse aqui vale 4, que multiplica a raiz de 14 centímetros. Ele fala também que esse segmento aqui, EF, ele é perpendicular, então ele forma aqui um ângulo reto. E a diagonal BD. Ele fala ainda por cima que BE, tá? Que essa medida aqui, BE, é a metade da medida BD, tá? Então, se aqui mede um x qualquer, aqui também mede um x qualquer, ou seja, o lado DE é igual ao lado BE, tá certo? É isso que ele fala para a gente. E após isso, ele quer que a gente calcule a medida do segmento EF, que é esse que está aqui, tá? Ele quer que a gente calcule esse segmento aqui, EF. Como é que a gente vai fazer isso, tá? Primeira coisa, a gente vai calcular a medida do lado BD, esse aqui, tá? Que ele nada mais é do que a hipotenusa do triângulo retângulo ABD. Repara que aqui eu tenho um ângulo reto, tá certo? Então, aqui eu tenho ABD, seria um triângulo retângulo. Aqui um cateto e um cateto, e aqui eu tenho hipotenusa. Eu vou, então, aplicar aqui o teorema de Pitágoras para encontrar o valor de BD. BD é minha hipotenusa, portanto, eu tenho a seguinte relação. BD ao quadrado é igual a esse lado aqui ao quadrado, 4, que multiplica a raiz de 14 ao quadrado, mais 10 ao quadrado. Quando eu faço essa operação aqui, 4 elevado a 2 vai dar 16. O 14 elevado, a raiz de 14, né? Elevado a 2, eu sumo radical, então eu vou ter 16 vezes 14, que vai me dar 224. Aqui eu tenho 10 ao quadrado, vai me dar 100. Então eu tenho que BD ao quadrado é igual a 224 mais 100, que é igual a 324. Tenho que BD, tá? É igual a 324, BD é a raiz de 324, que é igual a 18. Então, encontrei aqui a medida do segmento BD. Agora, ele fala o seguinte, ele fala que essa medida aqui é a metade do segmento BD. Olha só, BE é igual a metade de BD. BD não é 18? Então, se aqui é metade, aqui vale 9. Então, eu tenho 9 do B até o E e tenho 9 do E até o D, tá? Então, eu encontrei aqui mais uma medida. Repara o seguinte, gente. Esse ângulo aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Tem aqui um retângulo, melhor dizendo. E essa diagonal aqui, ela divide, ela separa, melhor dizendo, esse retângulo aqui em dois triângulos retângulos, aonde esse lado aqui vai ser igual a esse aqui. Por quê? Porque eu tenho aqui um lado de 10, aqui de 10, tá? Aqui eu tenho um lado 4 raiz de 14, aqui também 4 raiz de 14. O lado oposto, tá, a esse lado aqui, tem que ter o mesmo ângulo, tá? Então, a gente pode escrever a seguinte relação. Como esse lado aqui vale 10 e esse também aqui vale 10, tá? Esse ângulo aqui vale alfa, é igual. Esse ângulo é igual a esse, tá bom? E o outro ângulo, por sua vez, a gente vai chamar de beta. A gente tem aqui vale beta, que está oposto a 4 raiz de 14. E aqui também eu tenho beta, que está oposto à mesma medida, 4 raiz de 14. E aqui também eu tenho beta. Mas por que eu tenho beta aqui? Repara que aqui, gente, alfa mais beta, quanto que ele vale? 90 graus. Eu tenho aqui, olha, alfa mais beta
ele vale 90 graus. Se aqui eu tenho um triângulo retângulo, tá? Aqui eu tenho também que alfa mais beta também vale os mesmos 90 graus. Então, se aqui eu tenho alfa, aqui eu tenho beta. Viram aqui? Então, eu fiquei com dois triângulos aqui semelhantes. Então, agora, eu verifiquei que os triângulos retângulos ABD, que é esse aqui, olha, ABD, e EDF, são semelhantes. Por quê? Eles possuem dois ângulos iguais, que são os ângulos alfa e beta. E o terceiro, por ser retângulo, também é igual, né? Um ângulo reto. Agora, a gente calcula a medida de EF por meio dessa semelhança. Como é que a gente faz, então? Vamos colocar aqui no quadro. EF, tá? Que é essa medida aqui, que eu quero descobrir, ele não está oposto ao ângulo alfa. Ó, EF está oposto a alfa. No triângulo menor, né? No triângulo EDF. E quem é que está oposto a alfa? Aqui eu tenho alfa, né? No triângulo ABD. É o 10, tá? Então aqui seria segmento AD, que aqui depois seria o 10. Ele está para... Vamos pegar agora o triângulo... A gente partiu do menor, né? O triângulo agora aqui, menor, tá? Ângulo beta. Ângulo beta aqui, ele está oposto ao segmento DE. DE. A gente colocou aqui segmento DE. E no triângulo maior, o beta, aqui, olha, está oposto ao lado 4 raiz de 14, que é meu lado AB. Então, agora aqui eu só substituo. EF é o lado que eu quero achar. AD vale 10, que a gente já viu, né? O DE é essa medida aqui, que vale 9. E aqui eu tenho 4 raiz de 14. Agora é só desenvolver a conta. Pego aqui esse 10 e jogo para cá, multiplicando. Então, fico que EF é igual a 90 sobre 4 raiz de 14. Só que, veja bem, eu não posso ter radical no denominador. Então, eu tenho que sumir com ele aqui de baixo, esse raiz de 14. Como é que eu faço isso? Eu vou multiplicar, tá? Em cima e embaixo por raiz de 14. Porque quando eu faço isso, eu tenho raiz de 14 vezes raiz de 14, eu elimino o radical, fico só com 14. Mas tem que fazer isso em cima e embaixo. Por quê? Porque como esse número aqui, raiz de 14 é igual a raiz de 14, é a mesma coisa que eu fazer o produto por 1. Eu não altero a minha igualdade. Tá? Então aqui fica 9, que multiplica raiz de... 9 não, 90, né? 90, que multiplica raiz de 14, fica 90 raiz de 14. Aqui, eu tenho 4, que multiplica raiz de 14 vezes raiz de 14, seria raiz de 14 ao quadrado. Então, posso cortar o radical, né, com o expoente, o 2 ao quadrado. Eu fico 4 vezes 14. Fico aqui, então, 4 vezes 14 vai dar 56. Então, fico com 90 sobre 90 vezes, né, raiz de 14 sobre 56. Posso dividir aqui em cima e embaixo por 2. Tá? Aqui vou dividir, né, por 2. Divido por 2. Vou ficar, então, com 45, que multiplica a raiz de 14 sobre 28, que vai me dar como resposta a letra B. Tá? É uma questão um pouco mais complicada do que as demais, mas é uma questão que basta você ficar atento naquilo que você tem que fazer, que aqui no caso seria primeiro encontrar a hipotenusa daqui desse triângulo retângulo, né? E depois você encontrar, aí sim seria a parte que você teria que ficar mais atento, é você enxergar essa semelhança de triângulo com relação à identidade dos ângulos, tá bom? Fora isso, a questão, ela depois essa vai cair numa conta aqui, numa divisão aqui, que você apenas vai ter que tirar o radical do denominador, tá bom? Então, é isso aí, e vamos para a próxima questão.